Sejam bem-vindos ao podcast Learning, Creating e Sharing, episódio 26. Sou o Luís Almeida e hoje temos aqui connosco Pedro Borges. Viva, Pedro. Viva, tudo bem, Luís? Tudo Obrigado bem? pelo convite. Obrigado eu por aceitares. Pedro, aqui a pergunta que já vai sendo habitual, eu ia sugerir aqui se calhar falar um bocadinho de quem é o Pedro Borges e contares aqui um bocadinho da tua jornada académica e profissional. Aqui um breve resumo, que eu sei que é grande a jornada, mas tentar aqui fazer um short version. É grande porque eu já tenho 52 anos, mas se Não vir interessa. a parte académica, já são muitos anos. Não, mas basicamente eu sou licenciado em Gestão pelo ISEG, e depois tirei uma pós-graduação. Na altura ainda não havia a moda dos mestrados, né? Uhum. Tirei uma pós-graduação em Mercados e Ativos Financeiros no ISCTE, era o INDEG, exato, é o INDEG. Portanto, foi o segundo ano que houve essa pós-graduação, eu tirei. Eu sempre gostei muito de mercados e epá, e para conseguir ir para o mercado, eu depois, ainda antes de acabar o curso, eu já estava a trabalhar numa agência da Caixa Geral de Depósitos. Odiei Uhum. trabalhar numa agência da Caixa Geral de Depósitos, ou que se fosse no outro banco, provavelmente também ia odiar. Epá, e fiz algumas tentativas para ir trabalhar em algo ligado a mercados dentro da Caixa, epá, mas foi impossível. E então fui tirar a pós-graduação em mercados e ativos financeiros, e depois saí da Caixa. Logo que acabei e consegui trabalhar para mercados e ativos financeiros, tive no buy side, num family office cá em Portugal, não há muitos, mas tive a sorte de ir parar ao maior family office que havia na altura cá em Portugal. E tive a sorte porquê? Não só porque transacionei praticamente tudo o que havia para transacionar, não só ações, futuros, warrants, etc. Portanto, e uma coisa é a teoria, outra coisa é quando a pessoa está a comprar e a vender. Dá muito mais experiência, portanto, mas tive a sorte por isso e tive a sorte por outra coisa. Como o Family Office era grande, era relevante, nós éramos clientes de praticamente todas as corretoras que havia em Portugal. E na altura havia muitas. Portanto, quase todos os bancos tinham uma corretora e havia ainda algumas independentes. Corretoras de ações. Certo, Agora certo. praticamente não há, mas na altura havia muitas. Ora, e como éramos clientes de quase todas e éramos bons clientes de quase todas, epá, isso permitiu-me criar um networking muito grande, epá, não Uhum. só com os traders, mas depois com os diretores das corretoras, etc., porque não era eu, mas era o Family Office que era um bom cliente e isso aí, epá, permitiu-me criar um networking bom, e muito rápido. Uhum. O que me facilitou muito depois quando fui trabalhar para o Saxo Bank em 2000, que na altura o Saxo Bank nem era banco ainda, era uma corretora chamada dinamarquesa, chamada Midas Fondleskraf, assim Sim. o nome Bom. nórdico. E depois aí, epá, aí é que foi realmente o grande arranque, digamos assim, de tudo, pá, porque o Saxo Bank tinha a plataforma, ou a Midas tinha uma plataforma em que online, e estamos a falar de 2000, isto em 2000 a internet, epá, em 2000, e só para situarmos, na altura ainda se ligava ao modem, fazia para estar ligados à internet, ok? Em 2000 ainda era assim. E entretanto, o Saxo Bank tinha uma plataforma que era o state of the art na altura, em que se Uhum. conseguia transacionar online tudo, desde o Forex, a ações, a CFDs, todas essas coisas. Epá, e alguém se lembrou lá no meio, que pá, aquilo eram 40 pessoas, Uhum. e um cabo assim no meio do escritório, se alguém tropeçasse no cabo, aquilo ia tudo abaixo, faltava a luz, aquilo era mesmo assim, e alguém se lembrou, epá, e se tentássemos entregar aqui a plataforma via marca branca? Foi depois o grande negócio do Saxo Bank, que foi colocar, epá, e eu na altura, como cá em Portugal conhecia mais ou menos toda a gente, Vá. por sido o que eu expliquei há bocadinho, Uhum. epá, mais ou menos consegui abrir as portas desses sítios todos para ir mostrar a plataforma do Saxo. Uhum. E então, e foi daí que o primeiro, na verdade, o primeiro, o segundo e o terceiro white label que o Saxo Bank fez no mundo foram os três em Portugal, sendo que o primeiro foi com a LJ Carregosa, que foi o primeiro white label do Saxo Bank, e hoje em dia o Saxo Bank tem mais de 100 white labels pelo mundo todo e tem uma dimensão Sim. relevante. Epá, e a partir daí, direta ou indiretamente, nunca mais deixei de estar ligado à corretagem online e à plataforma do Saxo, porque eu depois fiz ali uma passagem rápida pela CMC Markets em Londres, que era Uhum. concorrente do Saxo Bank, mas depois quando voltei para Portugal, trabalhei, até sair novamente em 2013 para o Brasil, trabalhei em white labels do Saxo Bank.
primeiro na LJ Carregosa, onde lancei a plataforma a GoBullying, fizemos a mudança de barca, que É. lá está, que fui eu que a lancei. Depois mudei para a Orei Financial para lançar o Orei iTrade, ou seja, tudo negócios de corretagem online, mais ou menos com o mesmo modelo de negócio, e a trabalhar com a plataforma do Saxo. Certo. E depois em 2013 o Saxo Bank pediu uma licença bancária no Brasil. Epá, e quando eles tiveram a licença bancária, eu já tinha combinado isso com eles, foi quando voltei ao Saxo Bank, na altura Uhum. apenas voltei ao Saxo para ir abrir o Saxo no Brasil e pá, foi espetacular por um lado, pá, mas depois a relação com os roladores no Brasil é assim, pá, é todo um mundo. É É, desafiante. é desafiante. E bem, depois foi no Brasil que tive contacto pela primeira vez em 2014 com o mundo da criptoeconomia, com o Bitcoin. Uhum. Epá, a primeira vez que ouvi falar de Bitcoin e que olhei para aquilo, epá, não fazia a menor ideia o que era aquilo, só que aquilo pá, tinha uma volatilidade impressionante. Sim. Aí eu falei, foi só exatamente por isso, né, pá, mas claro que depois a pessoa vai entendendo o que está por detrás e tudo isso, e a maior parte das pessoas depois apaixonam-se pelo que é, pelo, Uhum. pelo que significa o Bitcoin. E depois na altura, pá, isto em 2014, eu sempre gostei de escrever. O meu pai era professor de português e lá em casa, pá, sempre tive que se ler muito e, pá, e escrever, etc. Então sempre gostei de escrever. E depois, na altura, comecei a fazer um blog. Na altura não havia nada em português sobre Bitcoin, ou sobre blockchain. Nada. Não havia nada. Certo. Pá, e eu comecei a escrever um blog. Eu já tive vários blogs a escrever, Uhum. só porque sim. E comecei a escrever um blog, pá, sobre Bitcoin e em português. Em português. Epá, e Sim. depois encontrava meio exchange, na altura não havia muitas, fazia ali um review e tal, pá, explicava o que era Bitcoin, epá, o que eu ia aprendendo ia pondo no blog, mas epá, absolutamente desinteressado. Aquilo era hobby Certo. que não. Eu estava à frente de um banco, não podes imaginar que, que já dava água pela barba e ocupava bem o tempo. E depois em 2016, tinha aquilo para aí um ano e meio, houve um dia para que meti um Analytics no blog por pura carolice. Pá, isto foi mesmo assim, como eu estou Certo. a... Epá, e aquilo tinha um tráfego, uma coisa absolutamente impressionante. Ficaste espantado do teu hobby. Não fiquei, não fazia a menor ideia. Claro que depois pensei logo, espera lá, que isto se calhar pode ser um negócio. E, epá, e pronto, e depois obviamente transformei o blog dele ali numa cara de site, e foi assim que nasceu o Aprender sobre Bitcoin. Uhum. Que chegou a ser a maior biblioteca com tutoriais Uhum. e reviews e etc. Portanto, em língua portuguesa. Depois, quando me vim embora do Brasil, vendi-o, entretanto, depois deram cabo daquilo. E pronto. Mas foi, pá, foi assim. Depois vim para Portugal. Quando voltei para Portugal, a ideia aí era epá, era ver quais as condições e o que é que Uhum. havia aqui em Portugal a este nível, se havia não havia nenhuma bolsa, ou nenhuma exchange, ou nenhuma plataforma, corretora, na verdade o nome certo é corretora, Corretora. não havia nenhuma corretora de criptomoedas tu perguntaste-me o percurso todo, estou a dar o percurso todo, Claro, força, não, já estou a estás a deixar ir, responder. estás a ir certo, Pá, estás a não, ir. não havia nenhuma corretora de criptomoedas, para aí fui falar com uma advogada conhecida e perguntei a Sofia, Sofia, como é que é o ambiente regulatório aqui em Portugal para abrir uma corretora de criptomoedas? E ela, não há ambiente, podes abrir à vontade, não há nada que te impeça de abrir isso, até porque já existe cá, etc. Epá, mas se calhar tens que tentar ver primeiro se consegues abrir uma conta bancária. Pá, e foi o que eu fui fazer. Andei um ano nisto. Pá, falei com os bancos todos, ou praticamente todos. Eu conhecia uns mais acima, outros mais abaixo. Pá, e a resposta foi em todos a mesma. Epá, não, pá, criptomoedas, não, não. Epá, eu estava mesmo quase a desistir. Porque, porque não conseguia abrir a conta bancária, não é? Portanto, nem sequer valia a pena No criar a final do dia, empresa. tu foste validar a tua ideia, né? Que acho que é um ponto que estás a referir, que não entre aspas, não abriste logo a empresa e depois foste validar, ou seja, foste Não, validar. não, 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 não abri, foi primeiro porque ela alertou-me logo, é para abrir a empresa é fácil, não é? Há cá, etc. Não há regulação, portanto é uma empresa como outra qualquer. Abrir a empresa é fácil, agora o tema foi com alertar. De leste, se consegues ter a conta bancária.
Epá, e realmente não consegui. Epá, estava para desistir e a pensar, mas o que é que eu vou fazer então? Pá, quando me ligou na altura do Santander, pá, epá, nós estamos aqui a pensar e tal, pá, e pronto, nós abrimos, abre lá a empresa, que nós abrimos a conta bancária, também é uma forma de metermos um bocadinho aqui o pé neste mundo e assim com Claro. alguém que conhecemos e tal, de uma forma mais controlada, pá, porreiro. E depois falei com o Luís Gomes, que é o meu sócio, agora não é só o Luís Gomes, não é? Mas que Sim. era o meu sócio, eu tinha feito uma lista de 3 pessoas, caso isto fosse para a frente, a quem eu ligaria. É sempre melhor, não só por uma questão de investimento, mas também por uma questão de experiência, de ouvir outras Claro. pessoas, etc. Portanto, um negócio com sócios é sempre melhor. Ah, Pá, tinha ali uma lista de 3 nomes, pá, que lá liguei ao Gomes, foi o primeiro a quem liguei, ele disse logo, pá, não, vamos lá fazer isso, etc. E pronto, epá, criamos a empresa, criamos a criptologia, começamos a preparar, isto em 2020, preparar a web, CRMs, todas essas coisas, etc. Pá, quando já estava praticamente tudo pronto, liga, alugamos o escritório onde estamos agora na Avenida da Liberdade, como podes imaginar, não é o sítio mais barato de Lisboa, pá, mas pronto, mas sendo a indústria que é, convinha estar Bem posicionado. num sítio prime. E estávamos mesmo preparados para começar, quando liga a Sofia, a advogada, nesta altura já a advogada mesmo, epá, Pedro Borges, está um projeto de lei na Assembleia da República, e isto em julho de 2020. Mesmo que tínhamos alugado o escritório há uma semana. Há um projeto de lei na Assembleia da República que, para ser aprovado, está na disposição da Diretiva Europeia, que coloca, portanto, esta atividade, nomeadamente no cobranqueamento de capitais e prevenção de terrorismo, diz respeito debaixo do Banco de Portugal. E a Sofia, ótimo, fantástico, mas assim deixa de haver aqui. Sim. E ela, sim, é ótimo, o problema é que o projeto de lei não tem um período transitório. E eu, mas isso significa o quê? Pá, significa que se a lei for aprovada, no dia a seguir vocês estão ilegais. Porque não havendo período transitório, só quem tiver a Exato. autorização de Portugal. Epá, eu ainda fiz uma carta ao Banco de Portugal, fiz uma carta à Comissão de Economia e Finanças do Parlamento. Epá, atenção que vocês vão aprovar uma lei sem período transitório. Epá, mas nós Sim. estamos a iniciar a atividade, epá, deem lá um período transitório para podermos estar em atividade enquanto conversamos Paramos o processo e tudo o resto, e certo? preparamos o processo ao Banco de Portugal. Epá, imagino que a minha carta não tenha ido parar logo, tinha sido arquivada imediatamente, e ela foi aprovada no final de agosto, sem período transitório, e pronto, epá, e nós, obviamente foi uma chatice. Pá, felizmente, e vou-te contar porque é que nós não desistimos. Uhum. Só por uma razão, porque, epá, primeiro porque o Luís Gomes trabalhou no início da carreira vários anos em consultadoria, ou Uhum. consultoria. E portanto ele tem muita experiência para de preparar processos, dossiês, etc. Coisa que eu, se eu tivesse que fazer isso, seria absolutamente impensável. Ou seja, mas ele tem Claro. pensamento de consultor, e conseguimos entre nós os dois e com a ajuda da Sofia preparar um dossiê de A a Z para entregar. Pá, e por outro lado, porque a lei dizia lá, e foi isso, se não dissesse isto na criptológica não existia, dizia que, independentemente das perguntas que pudesse haver e das dúvidas, todo o processo tinha que estar concluído ao fim de 6 meses. E caso Uhum. não houvesse um sim, se não houvesse nenhuma, seria uma autorização tácita. Ou seja, na verdade, os 6 meses transformaram-se em 9, porque os 6 meses são em dias úteis, pá, e que Sim, depois acabam sim. por 9, Sim. mas epá, porque se não fosse assim, nós nunca nos meteríamos nisto, porque eu já vi, toda a gente já conhece essas coisas, que isto com reguladores, pá, eles fazem perguntas, vem respostas, depois vem mais uma pergunta e depois vai mais uma resposta, e se não houver a lei a dizer, epá, façam lá as perguntas e respondam lá tudo dentro de X tempo, podemos andar aqui anos, Anos. Sim. como já houve casos Claro. desses. Epá, mas como estávamos ali salvaguardados na lei nisso, para resolvermos avançar, é pronto, e nasceu a criptologia, e recebemos o registro em junho de 2021, foi passado os tais 9 meses. Epá, estava eu internado, uh, estive doente, pá, estava eu internado quando saiu a licença,
Epá, e pronto, e Deu-te mais depois. força. Exato, sim, 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 sim. Epá, sabes que eu por acaso costumo dizer, eu tinha dito ao princípio que eu quando começo a falar não me calmo. Eu tive Covid, embora eu seja muito, muito anti-máscaras e essa coisa, pá, mas tive Covid, etc. Fui parar Uhum. aos cuidados intensivos e tive mesmo quase a passar para o lado de lá. E pá, só que o Covid, ou uma pneumonia, a pessoa recebe muito oxigênio, pá. Estás ali a levar oxigênio por tudo. Epá, então eu tinha o cérebro de tal maneira oxigenado, pá, que o meu cérebro estava mais. Epá, eu tracei o modelo todo, pá, de vamos fazer isto, aquilo e o outro, pá, graças à super oxigenação que tinha no cérebro. De uma certa forma, limpou o cérebro, né, É, limpou, limpou. do Exato. ruído e E filtrou. pronto. E depois foi sair dos cuidados intensivos e depois passei ainda 2 semanas em enfermaria, depois saí da enfermaria, entretanto estava já à licença e começar aqui. Excelente. Ah, Pá, e depois em outubro a seguir lançamos o online, pá, e entretanto vendemos parte, uma posição maioritária à DSTM, ao mercado Bitcoin, que é uma exchange gigante brasileira e com quem estamos agora. E certo. muito bem, e muito contente. Fico, parabéns por isso. Acho que é depois dessa jornada e desses percalços que em todas as jornadas acontecem, como é óbvio. Ou seja, tu já partilhaste isso, talvez esses foram os principais desafios que vocês tiveram na criação da criptoloja, não é? Essa alteração e entre outras, se calhar, não sei. É assim, na criação, obviamente que o grande desafio foi de repente, epá, tínhamos gasto dinheiro, e além do dinheiro que gastamos foi termos que estar um monte de meses à espera de um regulador que, diga-se de passagem, e já agora justiça seja feita ao Banco de Portugal e a quem esteja do outro lado nisso, epá, foram impecáveis, ok? Demorou tempo, porque as coisas demoram tempo com reguladores, não há como, porque são instituições pesadas e que demoram, epá, mas foram impecáveis. Se perguntares à maior parte das pessoas, nossos colegas de indústria, epá, vão-te dizer que foi horrível. Epá, agora eu, como já me dei com reguladores em Portugal, CMVM, epá, em Espanha, na Inglaterra e principalmente no Brasil, epá, aquilo que é sempre um inferno tão grande, ou seja, o meu ponto de comparação era absolutamente diferente. Epá, que isto aqui, a obtenção deste registro para a Banco de Portugal foi impecável, ok? E tem Eu que se acho que fazer justiça, às coisas, pá, eles foram impecáveis. Eu Não, acho que esse não, ponto que tu referes aí também é importante, porque no fim de contas, por vezes nós temos, como seres humanos, criticar sobre algo sem conhecer as outras realidades, né? E acho que aí estás a dar um belo exemplo, que se calhar há coisas, se calhar, que efetivamente o Banco de Portugal possa não correr menos bem, mas se calhar quando tu olhaste para os outros todos, quando estavas a trabalhar, dizer, pá, se então vocês se vissem os outros, se calhar iam sim, perceber o que é mau, né? sim, 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 não, aqui epá, claro que não, óbvio que demora um bocadinho, há todo um formalismo, etc, pá, mas isso não é assim, não há como não ser assim. Portanto, esse na Constituição, obviamente esse foi o grande desafio, epá, e agora desde que estamos em atividade, o grande desafio, epá, e é sempre ali aquela espada no pescoço, epá, é o relacionamento com os bancos, não é? Que os bancos depois fecharam-nos as contas, pá, temos que ter contas fora, depois epá, atenção que estamos a falar de uma criptoloja, de uma entidade registada, pá, e escrutinada pelo Banco de Portugal, epá, e nós somos escrutinados até à última, e ainda bem, epá, e seguimos os procedimentos todos e mais algum que são Uhum. exatamente os mesmos dos bancos. Ainda assim, os bancos, epá, fecham-nos as contas. Eu só vejo duas razões, três, na verdade. Epá, ou por incompetência, porque não sabem com quem é que estão a lidar, ou por preguiça, porque os compliance dos bancos não estão para se estar a chatear com empresas de criptomoedas, epá, ou então, que é o mais grave ainda, epá, porque não confiam no regulador. Pois, Epá, certo. obviamente que se eles sabem que temos um regulador que nos escrutina, que é o mesmo que os escrutina a eles, e eles não confiam que o regulador faça o trabalho dele, epá, eu no lugar do Banco de Portugal já me tinha chateado com eles todos, pá, então, mas vocês acham que nós não sabemos fazer o nosso trabalho? Portanto, é pá, das três uma, ou incompetência, ou preguiça, ou falta de confiança em quem os regula. Não vejo mais nenhuma razão para os bancos não abrirem contas. O que é certo e verdade é que não abrem, epá, temos tido algumas experiências até que nunca aconteceu, mas que agora tem acontecido, começou a acontecer, que foi recusarem-se a fazer transferências dos nossos clientes, das contas bancárias dos nossos clientes para as contas da criptoloja. Epá, ou seja, ainda continuamos a escavar.
Sim. continuamos a escavar fundo, epá, e pronto, e é uma prepotência, não é? Eu não consigo entender como é que um banco, pá, diz, não lhe transfiro dinheiro para aquela conta, era só o que faltava, não é? Sendo o Ah, dinheiro teu. sendo o dinheiro meu, claro, não é? Se Pronto. fosse o dinheiro do outro, até podia perceber. Avisa e tal, epá, atenção que é criptomoedas e tal, está consciente, tudo bem, etc. Agora dizer, epá, não e não, Claro. Como é que, é por isso que quando se dúvidas haja do valor e do que o Bitcoin ainda tem para crescer, são exatamente este tipo de situações pá, que, claro. que E, justificam. e tocaste aí num ponto muito importante que é, se é que se pudesse dar alguma razão, ou devida razão, se fosse outro tipo de regulador que estivesse de uma área diferente, seja o qual fosse, né? Podíamos ter, será, alguma justificação, sendo o mesmo regulador que regula vocês, como regula um banco normal, no final do dia vocês são um banco, né? No final do dia, como é que põe Não, essas... a nível, nós não somos um banco, mas a nível de procedimentos de Não, prevenção, certo? lavagem de dinheiro, branqueamento de capital, financiamento ao terrorismo, epá, é exatamente a mesma coisa dos bancos. É. Nós fazemos exatamente a mesma coisa. Como é que tu, Exatamente. Pedro, como é que tu vês ou seja, este mundo da área das criptomoedas no mundo dos negócios em relação à criptoloja? Como é que tu vês esta envolvência aqui a nível, eu sei que é um bocadinho futurista, mas da tua sensibilidade e experiência, como é que tu vês isto nos próximos tempos? Epá, é assim, é assim, como eu vejo, é assim, como o mercado vê as criptomoedas, Uhum. depois podemos falar do Bitcoin, que é sempre bom separar. Eu não sou maximalista de Bitcoin, mas tendo a ser, porque acho que não há como tender a ser. Mas como o mercado ou como o mundo vê as criptomoedas e como o mercado se comporta, é visto de uma maneira errada, porque a maior parte das pessoas, e de traders e de investidores, etc., epá, olham para as criptomoedas como quem olha para uma ação, Uhum. ok? Epá, agora, na verdade, epá, qualquer fundação ou organização que esteja à volta de um projeto, de um blockchain, depois desenvolve a criptomoeda, epá, aquilo pode crescer para o tamanho da Apple, por exemplo, Uhum. é só o maior do mundo, mas pronto, epá, sem que isso tenha qualquer valor no token, ok? Uhum. Portanto, a maior parte das pessoas olham para o mercado como se estivessem a comprar uma ação, epá, nada mais errado. Sendo que é esse o racional que hoje em dia move as pessoas. Agora, isso há de mudar. Epá, como é evidente, não é? Porque com o Uhum. passar dos tempos, epá, o mercado deixa de comprar tokens na lógica de comprovação. Epá, vou investir neste projeto porque vai crescer. Epá, o projeto pode crescer para o tamanho da Apple e o token não tem que se valorizar por causa disso. Certo. Ok? Sim. Portanto, ok, e perguntaste como é que eu vejo. Vejo cada vez mais a descentralização do blockchain a ser utilizado pelas indústrias, porque é bom, é barato, portanto será cada vez mais utilizado. Do ponto de vista de investimento, o papel que os tokens têm será cada vez menor, ok? Uhum. Ah, ah, e a nível de utilização de criptomoedas para pagamentos, digamos assim, epá, há o Bitcoin que tem que estar à parte. O Bitcoin eu acho que nunca vai ser aliás, não é uma boa moeda. O Bitcoin é para mim a melhor reserva de valor que já alguma vez existiu. Não é preciso estar aqui a explicar as Uhum. razões. Excetuando uma que é a força monetária, que eu gosto sempre de referir, porque as pessoas esqueceram-se da importância que uma reserva de valor é algo que tem que ter uma força monetária enorme, ok? Uhum. Que é isso que o ouro tem de bom. Já agora explicar o que é a força monetária. A força monetária não tem a ver com a raridade. Por exemplo, a platina é mais rara do que o ouro, ok? Uhum. Agora, Certo. mas porquê que o ouro tem força monetária e a platina não tem? A força monetária tem a ver com a capacidade que nós temos de gerar nova quantidade desse ativo. Se hoje, por exemplo, epá, fosse consumida toda a platina que está minerada, digamos assim, epá, de um dia para o outro conseguia-se minerar uma quantidade igual. É como o dinheiro. Pá, se hoje não houver dinheiro, epá, dois para amanhã conseguimos imprimir a Uhum. mesma quantidade de dinheiro e dobrar todos os dias. Ou seja, o dinheiro fiduciário normal não tem força monetária nenhuma, porque é só carregar a impressora. O ouro tem uma força monetária muito grande, porquê? É pá, porque
se tivéssemos que dobrar a quantidade de ouro, se puséssemos todas as minas e o equipamento disponível, tudo a elaborar ao máximo neste momento do mundo, epá, num ano conseguíamos só minerar 2% da quantidade que existe. Isto é uma força monetária enorme. É exatamente a mesma força monetária que tem o Bitcoin. Ora, algo que tem uma força monetária desta maneira, e que no caso do Bitcoin é tendencialmente deflacionário, nunca pode ser uma boa moeda. Pá, Uhum. nunca pode ser. O Bitcoin nunca pode ser uma boa moeda. Pá, porque pura e simplesmente o valor do Bitcoin tenderá sempre a crescer, e isso é um facto. Sim. Não estou a dizer que vai chegar a 1 milhão, que vai chegar a 100, não é? Pá, mas no longo prazo o Bitcoin vai sendo cada vez mais valioso. É pá, nada que, obviamente, se eu tenho na mão algo que vai ser amanhã é mais valioso que hoje, eu não o vou gastar. Portanto, Bitcoin, melhor reserva de valor do mundo, vai continuar a valorizar, sem dúvida nenhuma, como diz o outro, até à Lua, tal, tal. Outra coisa, outras moedas, criptomoedas utilizadas como moeda, epá, acho que sim, cada vez mais, mas não de forma global. Acho que as coisas tenderão para microsistemas ou ou Nicho. ecossistemas Nicho. mais pequenos utilizarem moedas próprias. Epá, porque não, uma moeda que seja utilizada no mundo inteiro é impossível, pá, porque as realidades são completamente diferentes, não há como. Ok? Uhum. Agora, pelo contrário, epá, vamos ter cada vez mais as moedas das cidades, pá, aquelas lógicas da smart cities, etc. Epá, moedas de ecossistema, as moedas das feiras medievais, iremos por aí, e acho que o futuro é esse. Portanto, Claro. cada vez mais coisas de pagamento. Pá, vamos ver o que é que depois os euros centralizados e as moedas dos bancos centrais centralizadas, o que é que... Mas isso não tem nada a ver com criptos, mas Sim. No é fim, assim. no fim de contas, e percebo perfeitamente o que estás a dizer, no fim de contas, o que tu vês também é cada vez uma maior integração dos ativos digitais, neste caso criptomoedas, nos pagamentos, sejam elas em lojas físicas como também online, não é? Sim, sim, sim. Sim, cada vez mais, mas diferenciadas, não haver uma que vai ser utilizada. Portanto, elas terão características específicas, portanto, cada vez mais integradas, mas em quantidades cada vez maiores conforme as necessidades Como fosse um nicho, para cada nicho que fosse segmentado por. por exemplo, a TAP. Uhum. Fiquei a- Não sei se já é bom dia para falarmos da TAP. Porque é que eu me lembrei da TAP? Não, não, mas por exemplo, Boa a TAP, audiência. uma companhia aérea. Pá, uma companhia aérea que venda, se fosse utilizar uma moeda, iria utilizar uma moeda, uma criptomoeda que servisse de moeda para receber, mas que ao mesmo tempo também integrasse a capacidade de pontos, certo? Em vez de andar a vender milhas, das milhas, aquilo funcionaria tudo logo daquela maneira. Epá, porque é que uma moeda que integra milhas, que utilidade é que aquilo tem se for num supermercado, por exemplo? Portanto, é este tipo de lógicas que as criptomoedas serão cada vez mais utilizadas, mas cada vez mais em ecossistemas mais pequenos, ah, e, e cada vez mais moedas diferentes umas das outras para atenderem àquilo que procuram. Isto é só a minha opinião, se vai ser assim ou não, Claro, sim, mas mas eu eu acho percebo. acho que é por aí que vamos. Tem a ver com uma segmentação, com a sociedade, quando a pessoa usar aquilo vai ser para isto, outra coisa será para aquilo, no fim de contas. E E a uma outra coisa, grande mudança é a nível do investimento, por aquilo que eu já disse, epá, porque tokens não são ações, portanto aí também as coisas têm que mudar, e os racionais com que hoje em dia os tokens são valorizados acabarão por mudar completamente. claro. E uma pergunta se calhar um bocadinho mais complexa de responder, mas que é, ou seja, face à tua experiência em vários países como tiveste, como é que tu vês esta evolução do setor financeiro, seja ele através de ativos digitais e não digitais, como é que tu vês estes próximos tempos? Com as últimas notícias que têm havido, são mais quentes, não é? Como se costuma dizer. Epá, Luís, é assim, eu acho que a palavra evolução do setor financeiro está logo errado, pá, porque se há coisa que não tem evoluído nada é o setor financeiro, ao contrário do que para. Epá, uma coisa é, ok, agora há multibancos, há algumas ferramentas, ou vão aparecendo ferramentas de tecnologia no setor financeiro. Agora, o setor financeiro, o setor bancário, é provavelmente a coisinha que menos evoluiu na história do homem. Pá, nós utilizamos o mesmo sistema bancário que utilizavam os romanos há 2000 anos, portanto a coisa pouco evoluiu. Uhum. Ok, aliás, a última grande evolução foi que o dinheiro deixou de ter lastro em ouro e passou a ser dinheiro de confiança. Mas tirando isso, portanto, o sistema financeiro muito pouco evoluiu. Ah, os bancos entraram numa loja.
confundiram-se com o que é que são os objetivos deles, pá, e em vez do banco servir para estar na economia, começaram a fazer negócios entre eles, a criar ali uns produtos esquisitos, só eles é que entendem, e que de vez em quando leva a que alguns deles vão à falência, e depois os governos têm que os ajudar, etc. E com isto tudo, deixou de haver banqueiros, não é? Porque agora o Banco Central Europeu basicamente é que manda nos bancos e pronto. E, bem, portanto, o sistema financeiro que evoluiu, é um pouco isso, que é um sistema que evoluiu muito, etc. E, pá, na minha opinião, é o contrário. Há alguma tecnologia que foi aproveitada pelo sistema financeiro, epá, e que é ótima, não é? Com o MBWay, com os cartões multibanco, cartões de crédito, com o PayPal, todas essas coisas são ótimas. Agora, isso são ferramentas, porque o Uhum. sistema financeiro em si, muito pouco evoluiu. Ah, Não evoluiu e não quer evoluir, que nós temos, por exemplo, o DeFi, a capacidade de descentralização que o blockchain trouxe, e o DeFi provou isso, mas vê-se algum banco a pegar no, epá, deixa-me lá pegar no DeFi e com isto para criar melhores produtos, mais baratos, de maior rentabilidade, melhores serviços para os meus clientes. Epá, pelo contrário, eles querem aquilo, pá, afasta de mim esse cálice, não é? Como, diz, como se diz, epá, em vez porque se eles tivessem para evoluir e um sistema financeiro fosse dinâmico, etc., e aberto, era exatamente o contrário. Portanto, e a prova disso é agora o DeFi, não é? Que é correr. No fim de contas, de uma forma resumida, o que nós estamos a falar de uma transformação digital, não é? Ou seja, muitas vezes a palavra mais difícil de fazer não é o digital, é a transformação, porque implica Sim. ajustar o modelo de negócio à realidade dos tempos e ir adaptando e ter capacidade. Isso implica um esforço que muitas vezes, se calhar, é mais fácil nós aumentarmos agora as comissões que todas as pessoas têm aqui em conta, do que se calhar pensar em outras formas de ser efetivamente, como às vezes se intitula, como um parceiro de negócio, né? Que às vezes não são, e sentimos sempre que as pessoas, quando falam, afastam-se cada vez mais, e se calhar, por isso é que existe esta banca digital, que é mais fácil, a pessoa abre a conta, as pessoas podem, entre aspas, cada vez mais aceder facilmente a uma empresa de corretagem, seja para negociar, seja ações ou tudo o resto, mas quer dizer, é uma evolução que eu vejo que há mais disponibilidade, mas talvez o modelo de negócio que me estás a dizer não é tão. É igual, o sistema é igual. Claro que abrir a conta é ótimo, o modo como se abre a conta evoluiu, é mais simplificado, etc. Mas depois tudo o resto é exatamente igual. É quase como fosse uma capa diferente, mas por trás está um bocadinho mais Sim, ou mas menos. por trás estamos a mesma coisa, ou seja, não evoluiu e não querem evoluir. E a Não prova sei se. disso é o DeFi, pá. O DeFi, não haver nenhum banco a pegar no DeFi e a pensar, epá, vamos lá criar, porque o DeFi permite, obviamente, criar, o DeFi, a tokenização, permite, obviamente, criar produtos mais rentáveis, mais baratos, e de muito mais fácil acesso para clientes. Epá, os bancos têm milhões de clientes, porque é que não lhes oferecem isso? Epá, porque não estão para isso. Eu não Porque sei não se é correto, evolui. não sei se é correto o que eu vou dizer, ou seja, e que também do que estás a dizer há uma resistência muito grande cada vez, sempre houve, né? Há mudança, né? E esta fase de ter que experimentar outro tipo de modelos, validar com os clientes e tudo o resto, de uma certa forma é mais cómodo ficar onde estão, arranjar aqui uns produtos, ou seja, lá o nome que a gente queira chamar, porque vai dando, ou seja, quase a gente só associa, tipo, vou pedir o crédito para a casa e depois tens ali mais 3 4 produtos e não saímos desta história, né? Ó Luís, a prova que os bancos são muito fraquinhos, né? É que nem os bancos centrais confiam nos bancos, porque o que é o euro digital, como o dólar digital? Serão euros que são emitidos diretamente pelo Banco Central. Ou seja, o próprio Banco Central acha que os bancos são tão fracos que até lhes vão tirar esse papel. É para deixar estar, né? Nós emitimos diretamente, pá, nós tomamos conta disso porque vocês só atrapalham. É, Ok? lá está, Epá, é eu tipo sei que é chato, mas é verdade. o Banco Central, eu acho que também há uma parte de literacia, há uma falta, não digo falta de literacia, já há, mas às vezes este acompanhamento quase tudo tem que ser por imposição e não por partido de iniciativa, né? E isso dificulta evoluir de uma forma mais desafiante, por assim dizer, né? Claro, claro, claro. Só recordando que isto, e esta conversa toda dos últimos 5 minutos foi porque
tu disseste, e a maior parte das pessoas tem essa percepção, pá, que o setor financeiro evoluiu muito. Pá, não evolui. Se há setor que não evolui, é o financeiro. Na minha opinião, como é evidente. Não é? Claro, o objetivo também não estamos aqui nem eu nem tu a dizer que temos razão como poder, mas no sentido da nossa sensibilidade e também de alguma experiência, principalmente tu na tua área, que vês que e conheces os anos todos e passaste por várias instituições com culturas diferentes e com mindsets diferentes. Já falaste de Portugal, Brasil, Dinamarca e Espanha e coisas assim. Durante esse processo, ou seja, tu tiveste que liderar equipas. Como é que tu muitas vezes conseguias fazer essa liderança barra o objetivo geral da empresa? Como é que muitas vezes acho que isso é um desafio que é enorme, não é? Como é que tu tentavas arranjar aí o teu processo de abordagem nisto tudo? Epá, Luís, é assim, eu admiro muito pá, aqueles gestores as empresas que mantêm as pessoas, os colaboradores motivados, pá, quando já estão no lado de cima da curva, quando já estão em velocidade de cruzeiro. Pá, porque aí é que é realmente admirar, e há muitas empresas que fazem isso, e aqueles rankings das empresas melhores para trabalhar, epá, é preciso ter mesmo capacidade, pá, para manter pessoas motivadas quando já estamos lá em cima. Epá, eu sempre tive a sorte, ou o azar, ou a característica, pá, tudo isto que temos aqui falado foi sempre em lógicas de startup, em lógicas de coisas que estão a começar. Tenha sido no Saxo Bank quando se começou a fazer os primeiros white labels, ou depois a lançar esses white labels na Cargosa, na Oreia, ou a abrir o banco no Brasil, ou a abrir a criptoloja. Todos eles Uhum. tiveram uma coisa em comum. Epá, é sempre tudo muito lógica de startup. Epá, quando se Rápido. pensa muito em lógica de startup, em que todos os dias há coisas novas, todos os dias, epá, em que toda a gente que está contigo tem a informação toda, porque ainda não há, as coisas ainda não estão divididas em setores, em que me sabem umas coisas, outros noutras. Portanto, aí epá, não há quase a arte da motivação. É o próprio, toda a gente sabe tudo, toda a gente sabe o que se está a passar, o crescimento é quase de um dia para o outro, há sempre coisas novas e isso é uma lógica que automotiva. Portanto, não, para se manter pessoas motivadas a arte de manter pessoas motivadas é quem consegue fazer isso em negócios que já estão de cruzeiro, não é? Em que a pessoa tem muito menos informação, etc. E eu como nunca passei por isso, nem faço a menor ideia se teria arte para isso ou não. Ah, agora, na lógicas de startup, epá, não, qualquer pessoa faz isso, não é? Não precisa estar a motivar ninguém, porque também, epá, quem não esteja automotivado, quando está a trabalhar num sítio que está a começar e que todos os dias cresce e ao fim de 2 dias já está desmotivado, epá, o melhor é ir embora. Claro. E já aconteceu, como é evidente, como é evidente. Eu acho também o estado de espírito da pessoa, a atitude, a postura, tudo o resto, acho que pode fazer completamente a diferença nesse processo. É completamente diferente, claro, e isso aí tira-te muito daquela coisa de teres que estar tu a motivar, não é? Porque tens a ajuda do próprio, de toda a outra, de Também há toda a uma percepção mais fácil de qual é as dores e o impacto que aquilo tem no negócio. Tudo o resto, se calhar, uma envolvência é diferente, né? Por isso o espírito tem que ser diferente. A forma como trabalhamos tem que ser mais ágil, mais rápida. Se calhar temos que nos adaptar mais fácil. Se calhar coisas que estavam previstas não fazer, se calhar vamos ter que as fazer. Por isso há sempre aquelas surpresas, mas que faz parte do processo de cantar neste processo. Diz-me uma coisa, Pedro, nesta jornada mais na tua área financeira, há alguma história que te recordes, que tu guardes como fosse uma história, um exemplo tenha tido impacto na vida de uma pessoa ou de várias pessoas que tu te sintas que seja referência, se calhar não descredibilizando as outras todas que passaste. Não, é assim, histórias específicas não sei. Coisas que tiveram seguramente impacto, até porque depois a vida veio a mostrá-lo. Epá, foi tanto o lançamento portanto, na Carregosa da corretagem online, como o lançamento, passado pouco tempo, da corretagem online na Hora Financial. ah, Portanto, não foi só o lançar a plataforma, mas é todo o modelo de negócio que está relacionado com a plataforma. Um negócio mais digital, mais de marketing, de geração de leads, depois de conversão de leads em clientes, etc. Portanto,
tanto num como no outro, e aí fui eu, pá, trouxe muita gente nova para o mercado, nas áreas comerciais, etc. E dessa gente nova que entrou na altura da Carregosa e no princípio da Orei, pá, muitos deles foi a primeira vez que vieram trabalhar para o mercado e agora e continuam. Pá, agora depois foram mudando de sítio, estão por outros sítios, etc. Mas há muita gente que hoje em dia está, pá, nas DIPs, no Banco Invest, no PIGS, Banco Best, etc., que começaram e que vieram para o mercado exatamente porque houve a plataforma do Saxo, porque houve empresas portuguesas que fizeram atlas com o Saxo Bank, que apostaram apostaram e meteram recursos e a cabeça nessa parceria. Pá, isso permitiu criar um modelo de negócio que trouxe muita gente para o mercado, e que vivem do mercado e são os seus empregos que se mantêm lá. Isto, como já foi para aí há 20 anos, portanto, agora assim, aquela história, é pá, algo que aconteceu, que ali de um dia, pá, essa não tenho nenhuma. Não sei, não, não há. Essas não tenho Tipo, nenhuma. Tem as histórias ao lobo de Wall Street, não é? é, por aí, à Love Essa- Wall Street, isso mesmo. Exato. Olha, não sei aqui, seguindo a tua deixa, ou seja, algum livro, algum filme ou palestra que tu recomendes? Tendo Epá, o essas são Wall Street, se aquelas calhar. perguntas. Epá, tenho vários livros na minha mesa de cabeceira, não, por acaso não tenho nenhum. Opa, mas o que eu recomendo, ah, é, epá, recomendo que toda a gente devia ver o Black Mirror, pá, tá no Netflix. Epá, o Black Mirror é assim uma. Eu não sei se tu já viste ou não. Pá. Epá, eu acho que o Black Mirror foi criado, mostra-nos muito o que é a lógica de metaverse, etc. Aquelas tecnologias que parecem são muito futuristas, mas na verdade. Então, aquele primeiro episódio da temporada 5 para lá do Street Fighter é absolutamente brutal. Eu acho que o Black Mirror, agora uma teoria de conspiração, foi criado para nos mostrar o que aí vem. É? Epá, e o Black Mirror, aquelas primeiras temporadas já tem alguns anos, havia ali coisas que a pessoa, epá, isto parece ficção científica e que neste momento já não são. Então, e há ali alguns episódios, algumas temporadas em que nos mostram claramente o que é o metaverse, em que aquelas vivências de metaverse, nomeadamente aquele que simula lá andar no espaço, depois entre o real e o virtual, aquele primeiro episódio da temporada 5, epá, acho que aquilo nos vem mostrar o que é que vai ser o futuro. Portanto, eu acho que toda a gente devia ver o Black Mirror, para os episódios do Black Mirror, porque com exceção de um ou outro, que é mesmo só palhaçada, epá, Boa. aqueles são premonitórios, pá, do que vai acontecer e do que está a acontecer. Então, para quem quer entender o que é Metaverse, é o primeiro episódio da temporada 5, lá aquele da simulação do Street Fight, é absolutamente brutal, em que a tecnologia, pá, nos permite estar no Metaverse e acho incrível. Portanto, é essa a minha sugestão. Boa, muito boa sugestão. Diz-me uma coisa, Pedro. Durante este processo, destes desafios, toda esta jornada, houve momentos menos, vamos chamar, mais desafiantes, ou seja, que não correram tão bem. Como é que tu lidas para te motivares durante esses processos que não correm tão bem, mas temos que continuar a nossa vida? Oh, opá, como é que se lida? Lida-se, então o que é que se há o que é que se há de fazer? É assim, epá, se a pessoa, nós todos deveríamos ter, isto é só, e mais uma vez, é só a minha opinião, epá, devemos ter sempre um bocadinho de uma percentagem de responsabilidade, porque se formos completamente responsáveis, epá, estamos tramados. Estamos tramados. É a velha história, pá, qualquer startup, nenhuma startup existiria, pá, se formos falar se fizermos primeiro o business plan, pá, um consultor dá cabo daquilo tudo, não é? Porque, pá, então, epá, acho que para se lidar com essas coisas, que as coisas correm mal, e correm mal, a maior parte das coisas correm mal, atenção, estas coisas tu só estás aqui a falar comigo e eu só te estou a contar histórias bonitas, é como ao mercado, porque é que as pessoas, porque é que toda a gente, tu só ouves as histórias, é pá, de quem comprou uma ação e subiu 20 vezes, porque as pessoas quando perdem dinheiro calam-se, quando ganham dinheiro, fazem uma publicidade enorme. Portanto, o mercado ou não tem publicidade ou a que tem é boa. Agora, epá, as coisas obviamente correm mal e a pessoa chateia-se e tem pontos de stress, etc. Epá, e depois temos que ser, sei lá, um bocadinho irresponsáveis, pá, para esquecer e pronto, não se pode ficar a matutar muito nas coisas, não é? Ah, Temos que aprender e, se calhar, tirar algumas lições dali e seguir em frente. claro, óbvio, exato, sim.
É óbvio, obviamente depois não fazer duas vezes a mesma coisa, porque isso é, mas acontece muito, é fazer várias vezes a mesma coisa à espera de resultados diferentes, pá, que pronto. Sim, Obviamente, se correu mal, está a correr mal, não se vai insistir no erro, não é? claro. Algum conselho que tu guardes que te deram que tu consideres que tenha sido um bom conselho? Opa, sei lá, o melhor conselho. Eu gosto da expressão do show me the money. Não é um conselho, mas gosto da expressão do show me the money. Aí a diferença entre quando fazes uma reunião, etc., pá, as coisas correm muito bem, tudo muito interessado, epá, mas realmente é só quando se assina o contrato ou quando é que a coisa está feita. Portanto, Ou não é um então, conselho, é uma expressão. O show me the money ou então, como disse um amigo meu uma vez, é quando o dinheiro aparece na conta. exato, exato, exatamente. Pá, Ok. porque aquele momento de transferir o dinheiro do bolso de alguém para o teu, isto Sim, não vou sim. ser bem evidente, epá, aí é que faz toda a diferença. Olha, foi algo que eu tive que aprender no Brasil, já agora um parênteses, pá, minha primeira grande aprendizagem quando fui para o Brasil é exatamente isso, pá, as reuniões correm todas espetaculares, mas depois aquilo nunca há they never show you the money. Ou seja, fechavas vários contratos, mas não. Exato, aquilo era tudo espetacular e tal, mas depois, epá, e quando tens de ter noção que o negócio está todo fechado, ou só a coisa quando, sendo que o money pode ser várias coisas, pode ser um contrato assinado, pode ser. Não. Certo. Última pergunta, penso que é mais fácil a todos. Algum hobby? Epá, não, eu não tenho tempo para hobbies. Não, eu gosto de É? andar. Se puder fazer as coisas a andar, eu ando muito pouco de carro, e basicamente ando. Eu demoro muito tempo a fazer as coisas. Eu demoro 2 horas a chegar a casa, pá, porque faço 2 caminhadas pelo meio. Pois não tenho tempo para hobbies, mas ando bastante. Eu, tudo o que E, faço agenda para poder ir, para o tempo de deslocação ser a andar e não de carro. boa. É É. como dizer, ou seja, mais verde, não é? De uma forma, energia mais. Não, mas não é por isso. Não, estou a brincar. É no meu sentido também de É. caminhar Sim, sem. sim, sim. É um Claro. bocado. Ok, É. Pedro, chegamos ao fim. Pá, muito obrigado pela tua disponibilidade Obrigado, eu. e por partilhares aqui um bocadinho da tua história, que acho que é bastante interessante. Penso Exato. que- Não, obrigado eu também pela oportunidade e também pela oportunidade de dizer mal dos bancos mais uma vez. Estou a brincar. Mas pronto, olha, e muito sucesso aqui para as tuas séries que são espetaculares, pá, e pronto, e boa Páscoa. Olha, é isso mesmo, boa Páscoa. Obrigado. Obrigado.